Olá, amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz, a turma do YouTube, canal Wanda Barros, Conduta Espírita. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa, a Conduta Espírita, de Valdo Vieira, através do Espírito André Luiz. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 13, cujo título é Na Propaganda. Ele nos alerta sobre o cuidado que nós precisamos ter em nos propormos a fazer propaganda do Espiritismo. E ele começa assim: escudar-se na humildade constante ao desenvolver qualquer atividade de propaganda doutrinária, evitando alarde, sensacionalismo, demonstrações públicas pretensiosas ou métodos de ação suscetíveis de perturbar a tranquilidade pública. O cuidado da gente não colocar no ar palavras ou assuntos que perturbem a tranquilidade pública, né? E ele continua: sem orientação segura, não há propaganda produtiva. Com critério e temperança, estender a propaganda libertadora dos postulados espíritas até o recesso das penitenciárias e das colônias de isolamento sanitário, sem depreciar crença ou sentimentos. Os mais doentes requerem maior ajuda. Jesus já falou isso, né? Que ele não tinha vindo para sentar com os doutores, mas sim com os necessitados, os doentes, os esquecidos, os abandonados. Continuando. Incentivar o intercâmbio fraterno entre as pessoas e as organizações doutrinárias, por meio de cartas e publicações, livros e mensagens, visitas e certames especializados, buscando a unificação das tarefas e o esclarecimento comum. A permuta de experiência equilibra o progresso geral. Pelo rádio ou pela imprensa leiga, não se estender demasiadamente, a fim de não afastar o aprendiz incipiente. A doutrina deve ser ministrada em pequenas porções, ou seja, ele quer dizer que não há necessidade de a gente passar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas falando sobre a doutrina. O importante é o conteúdo e não a quantidade, mas conteúdo e qualidade, né? Ele deixa muito claro para a gente não se estender demasiadamente, porque até as pessoas fica cansativo, né? Para quem não conhece, então, mais cansativo ainda. Então, não nos importemos com tempo, com quantidade, mas sim com qualidade, compromisso e responsabilidade. Para não se desviar das finalidades espíritas, selecionar com ponderação e bom senso os meios usados na propaganda, mormente aqueles que se relacionem com atividades comerciais ou mundanas. Torna-se inútil a elevação dos objetivos sempre que haja rebaixamento moral nos meios. Usar com prudência ou substituir toda expressão verbal que indique costumes, práticas, ideias políticas, sociais ou religiosas contrárias ao pensamento espírita, quais sejam sorte, acaso, sobrenatural, milagres e outras, referindo-se em qualquer circunstância o uso da terminologia doutrinária pura. Uma palavra inadequada pode macular a bandeira mais nobre. Então, tenhamos cuidado com o que nós vamos falar quando nós formos falar para o público, ou online, ou pessoalmente, ou num púlpito. Precisamos tomar cuidado com as palavras, para não colocar palavras inadequadas, para não macular a bandeira mais nobre. Arredar de si qualquer ansiedade,
no tocante à modificação rápida do ponto de vista dos companheiros. A fé significa um prêmio da experiência. Conquanto precisemos batalhar incansavelmente no esclarecimento geral, usando processos justos e honestos. Não esquecer que a propaganda principal é sempre aquela desenvolvida pelos próprios atos da criatura, por meio da exemplificação eloquente de nossa reforma, a nossa reforma íntima nos padrões do Evangelho. Sempre seguirmos os padrões do Evangelho, sempre colocar à frente as orientações do Evangelho, que é a nossa bússola, é a nossa cartilha do dia a dia, é o nosso dicionário, é o nosso livro de cabeceira. Então, precisamos estudar, colocar em prática e seguir os padrões, principalmente quando nós formos falar em público sobre o Espiritismo. A doutrina espírita prescinde de proselitismo de ocasião. É necessário que ela cresça e que eu diminua. Palavra de João Batista. E esse estudo de hoje, ele se refere a João, capítulo 3, item 30. Vamos ver o que esse capítulo na Bíblia nos fala, né, que é o capítulo 3, item 30, o versículo de João. Vamos ver o que ele nos fala sobre esse estudo de hoje, né? Ele fala assim, ele repete, é necessário que ele cresça e que eu diminua, ou a ele convém crescer, porém a mim diminuir. O contexto e o significado. Quem disse? João Batista, referindo-se a Jesus Cristo. Ou seja, que Jesus Cristo cresça e ele, João Batista, diminua. É o que nós precisamos também fazer. Abrir espaço para que a palavra do Cristo cresça, sem que a gente precise se enaltecer, né? Fiquemos aqui quietinho no nosso canto, porque apenas somos instrumento. O significado. Esta frase representa uma profunda lição de humildade e mudança de prioridades. João Batista reconhecia que seu papel era preparar o caminho para Jesus e que sua própria importância, entre aspas, ego, ministério e fama, deveria diminuir para que a supremacia e a glória de Jesus fossem evidentes. A aplicação. A aplicação é um convite para colocar Jesus em primeiro lugar, diminuindo as ambições pessoais e permitindo que o Espírito Santo guie a vida. Para ler o texto completo de João 3, a gente pode consultar o texto com outras traduções e comparações que podem ser vistas na Bíblia, da Nova Versão. Então, nós temos uma gama de locais que a gente pode estudar mais, ler mais sobre esse capítulo de hoje, do livro, dessa obra, Conduta Espírita. Mas a gente percebe com muita clareza que a orientação dessa leitura de hoje somos nós que fazemos esse trabalho de disseminação da doutrina espírita, que nos colocamos à disposição para colocar essa doutrina aberta e com espaço para que todos tenham condições de acompanhar, né? Tomarmos o cuidado de não nos propagarmos, tomarmos o cuidado de não nos enaltecermos, e sim de colocar o Cristo, a doutrina, o Evangelho sempre à frente, com humildade, com cuidado com as nossas palavras, com cuidado com os nossos movimentos, com as nossas colocações, para que nós não façamos desse momento algo para que nós
digamos assim, possamos aparecer. Não, nós somos meros instrumentos utilizados pela espiritualidade para divulgar a doutrina. Eu me coloco, me vigio, me fico muito atenta nesses movimentos. Eu preciso ter sempre esse cuidado de que a doutrina é o foco. Eu apenas sou um instrumento de trazer para vocês, de levar para vocês esse estudo desse livro, dessa obra que eu chamo de, como que eu costumo dizer, de educação moral e cívica da doutrina espírita. E Jesus falou com muita clareza que os mais doentes são os que requerem maior ajuda, tendo critério e temperança de estender a propaganda libertadora dos postulados espíritas até o recesso das penitenciárias, das colônias de isolamento, sem depreciar a crença ou os sentimentos. Incentivar o intercâmbio fraterno entre as pessoas, né? Organizar doutrinárias por meio de cartas, publicações, vídeos, palestras, né? Livros, mensagens, visitas pessoais e certames especializados, buscando a unificação das tarefas e o esclarecimento comum. Maravilha nosso estudo de hoje, né? Nos esclarece, nos coloca a par de como nós devemos nos portar quando nós estivermos utilizando algum meio de comunicação para falar sobre a doutrina espírita. Uma doutrina salutar, consoladora e que nos permite acreditar, confiar de que dias melhores virão e que algo bom nos aguarda. Esse tempo é nosso. A gente escolhe se a gente quer agora, se quer mais tarde, o livre-arbítrio trair, né? Para que a gente possa fazer nossa caminhada com tranquilidade. E assim, nós encerramos mais um encontro de hoje, né? Agradecendo a espiritualidade amiga pela condução, pelas orientações, que a gente nunca está sozinho. Agradecer ao público que está me acompanhando, nós já somos em 58 inscritos e eu sou só gratidão. E eu tenho certeza que nós vamos chegar já já a 60, né? Obrigada mais uma vez pela compreensão. Não deixem de compartilhar, de dividir esse momento nosso, né? Para que outras pessoas também acompanhem, tenham conhecimento, tenha a possibilidade de acompanhar essa obra que é tão salutar na nossa caminhada. A doutrina espírita é sempre um fulgor de alívio dos nossos sofrimentos, das nossas dores, dos nossos intempéries. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo para estudar, a gente fica mais calmo. A gente encontra sempre as respostas que a gente está buscando. Fiquem todos com Deus, que Nossa Senhora acompanhe todos e que a cubra todos vocês com seu manto sagrado. Até a próxima.